Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Daúde, eu sou fundador da Unity e hoje a gente vai dar início a uma nova série de conteúdos aqui. Eu já queria ter feito isso há um bom tempo, então é um sonho que está começando a se realizar agora. É o nosso primeiro Unity Cash, uma série de podcasts sobre temas relacionados a finanças, levando um pouquinho de conteúdo para vocês que nos acompanham nas redes sociais. E para essa primeira edição do nosso Unity Cash, eu convidei minha amiga, professora, doutoranda em finanças, Josiane Raese, para os íntimos. Josi, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter embarcado nessa com a gente, vindo compartilhar um pouquinho de conhecimento com quem nos acompanha, com quem está em casa. E o tema de hoje, pessoal, é um tema super relevante, está presente no nosso dia a dia, impacta o bolso de todo brasileiro, sem exceção, empresa, pessoa física, todo brasileiro. A Josi fez até uma brincadeira no Instagram dela essa semana, né, Josi? Colocando uma caixinha de perguntas e prometendo um café com quem acertasse. Eu acompanhei a postagem dela, pra mim ninguém tinha acertado pelo que eu vi lá, mas ela me revelou aqui hoje um segredo. Conta aí, Josi. Três pessoas acertaram, vou ter que ir administrar essa agenda para tomar café com os três, mas foi por mérito. 3 pessoas acertaram o tema, mas todo mundo chegou muito perto, né? Inclusive, o assunto mais falado foi a educação financeira. E está totalmente envolvido, né? Totalmente relacionado. Diariamente. Pessoal, então, assunto do nosso primeiro Unity Cash, inflação no Brasil. O que é esse palavrão, né? A inflação está sempre presente nos noticiários, principalmente nesse ano, acho que mês a mês vem uma notícia nova, né? Mas todo dia algum veículo de mídia diferente publica sobre esse tema. E quando a gente pergunta, né, para os mais próximos, para os clientes, para os colegas, para os parentes, cara, o que é inflação? Pouquíssima gente sabe responder, né? Principalmente os mais jovens. Então, o que significa esse palavrão? Para quem é mais velho, quem nasceu ali antes dos anos 90, deve lembrar muito bem o que é a inflação, deve trazer consigo más lembranças, né, do que significa isso. A inflação nos anos 80, 90 atingiu seus picos máximos, chegando, né, próximo aos 2.000% ao ano, e cunhou práticas na sociedade, né, que perduram até os dias de hoje, como, por exemplo, a compra mensal no supermercado. Por conta da inflação, os preços se alteravam, né, de maneira muito rápida, e aí os consumidores, logo que recebiam os salários, eles já iam correndo no supermercado, causando grandes filas nos supermercados, nos postos de gasolina, enfim. Para quem quer sentir a sensação, dá um YouTube aí só para ter uma sensação do que foi aquilo. Pesado. Inflação nos anos 80 e 90. Então, isso ocasionava filas e gerou uma prática, um costume social de se ter a despensa em casa, né? Porque se fazia a compra do mês inteiro, estocava o alimento para garantir que o dinheiro conseguisse comprar a maior quantidade de coisas possível. Então, o tema do primeiro Unity Cash, inflação, com Josi Raese. Josi, explica aí um pouquinho para a gente o que é inflação. Antes de mais nada, agora que você estava aí falando de anos 80 e 90, a gente não viveu isso, né? Eu era bebê, você nasceu em 94. Parece que dá a gente está vivendo um remember, né? De certa forma, porque tá muito crítico, tá dando medo, e principalmente pelo fato que a gente vai explicar aqui, não tem uma previsão de resolver tão rápido. Então, surte aí a questão comportamental do consumidor, essa questão que você falou do supermercado, né? Hoje, aqui na cidade, a gente já mudou um pouquinho, mas muitas pessoas do interior, elas só fazem compras mensais, em pacotes mesmo. Ainda com esse trauma, né, dessa inflação ali que a gente conseguiu resolver colocando a nova moeda do real. Bem, mas vamos lá, o que é inflação? Na prática, no bom português, de uma forma bem simples, tá? Porque a gente vê esse assunto aí na mídia, o William Bonner fala toda noite, beleza. Mas por que ela ocorre? O que tem por trás? É só o aumento de preço mesmo? Será que não tem outros fatores? É culpa de quem, afinal? Tem algum culpado, né?
para falar da inflação. Então vamos lá, a inflação ela não pode ser colocada como vilã, como se ela fosse um fenômeno maligno e caísse aqui na economia, no mercado. Ela tem suas justificativas, tá? Mas primeiro, o termo inflação, ele significa o aumento exacerbado dos preços. Beleza, mas o aumento de um preço de um produto, você tem aí vários motivos por trás. E aí você tem que entender um pouquinho sobre as leis básicas da economia, né? Se a inflação é um aumento demasiado do preço, e conforme os princípios econômicos, o preço de um produto sobe quando ele está escasso no mercado e tem muita demanda. E o que é essa demanda? Muitas pessoas precisam daquele produto ou serviço e tem pouca disponibilidade daquele serviço. Então, é a mesma coisa que você se imaginar numa feira e só você na sua banquinha você tem ali o seu produto, tomate. A partir do momento que você perceber que você tem aquela quantidade limitada de tomate, você tem muitas pessoas querendo comprar o seu produto, óbvio que o preço vai subir. Está tendo muita demanda e pouca o quê? Oferta. Então essa é uma das justificativas por trás da inflação. Então isso significa que está tendo pouco alimento, né? Porque o peso maior está no supermercado, por exemplo. Está tendo pouco alimento, está acabando. Não é assim. É porque simplesmente a quantidade diminuiu. Então, Rodrigo, a gente percebe aí um dos fatores, inclusive mundiais, que uma coisa é você falar de inflação, está de fato bem acelerado no Brasil, mas há inflação a nível mundial. Isso não quer dizer que seja na mesma proporção, tá? Mas, por exemplo, o que a gente está tendo esse boom? Ah, beleza, a pandemia está num nível estabilizado, né? E aí você está tendo aquele reaquecimento, então tem muita produção, mas beleza. Por que os preços aumentam se a economia estaria voltando ao normal? E aí, se a gente der uma pesquisada, a gente viu que os recursos a nível mundial, eles estão escassos. Então, no mundo inteiro, os recursos para fabricação, para produção, então, por exemplo, automóvel tem muito disso. Os recursos para fabricar automóvel estão escassos. Então, se um produto está escasso, a matéria-prima para fabricar aquilo também está escasso. Então, uma coisa vai refletindo na outra. E aí vocês poderiam me perguntar, tá, mas o serviço? Aonde que entra o serviço? O serviço ele ainda está vindo. Por isso que eu falei que a gente não pode esperar uma queda na inflação tão cedo. Porque começou a inflação nos produtos, né? E a gente viu recentemente uma fala do presidente Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, e ele falou que veio um primeiro momento, né, de inflação sobre produto, e aí por conta da pandemia, né, as pessoas vivendo num distanciamento social, aumentou-se o consumo de produtos, caiu o consumo de serviços, né? Isso, então o preço dos serviços caíram, dos produtos subiram, e agora a gente tende a ver o inverso, porque tem uma oferta menor, né, de produtos e os serviços voltando a tomar sua posição aí no dia a dia do consumidor brasileiro. Então, pessoal, inflação, o aumento, né, contínuo e exacerbado dos preços dos produtos, e isso pode ser causado por alguns fatores, né? A Josiane... Eu mencionei aqui o principal, né? Tem outras coisas que a gente ainda vai deixar claro aí. Então, primeiro, que a Josiane trouxe pra gente, a lei da oferta e da demanda, né? Então, um descasamento entre oferta e demanda, começa-se a ter muita oferta e uma baixa demanda, e isso pode ser ocasionado, seja por uma queda na produção, como a gente viu na pandemia, né? Por conta da necessidade das medidas de controle e distanciamento social, a paralisação da produção, então o atraso na entrega de produtos, isso atrapalhando toda a cadeia, começando lá, por exemplo, no aço e culminando no carro. Mas a gente vê também um aumento no consumo. Foi um momento, né, desde o início do ano passado até o início desse ano, de queda consecutiva da taxa básica de juros, até a gente ter chegado no menor patamar histórico, de 2% ao ano. E o que significa a gente ter uma taxa de juros menor, né? Um consumo maior. Então, ainda que a gente não tenha tido uma pressão sobre demanda, né, a gente teve um aumento no consumo. E aí esse aumento no consumo afeta também a lei da oferta e demanda. Mas não só. A gente tem visto também repetidas notícias falando do
do impacto na inflação do aumento da energia, do custo da energia elétrica. Isso não está vinculado necessariamente a um aumento ou diminuição da produção, mas sim a um fator natural, a crise hídrica no Brasil. Então a gente vê diversos fatores ocasionando, impactando a inflação. E isso gerando um aumento no preço dos produtos, impactando o bolso dos consumidores. E a inflação, ela é um fato, né? É um aumento. Como é que se sabe quando está aumentando ou não está? Como é que se mede a inflação, né? Existe um indicador aí, que é o indicador oficial para medir a inflação. Que indicador é esse? Explica aí pra gente, Josi. Antes de falar desse indicador, eu queria fazer uma observação muito importante. A gente está aqui falando de inflação, mas percebam que a gente está falando no modo geral. Se vocês pararem para observar, quem mais está sofrendo com a inflação é a classe média e baixa, principalmente a baixa. 40% da classe baixa está sofrendo de uma forma intensa com a inflação relacionado a custos habitacionais. Por isso que eu queria fazer o link com a energia elétrica, por exemplo. O que é um custo habitacional? Supermercado, e vou pegar os dois exemplos mais pesados, supermercado e energia elétrica. Tá, então primeiro, por que supermercado subiu? Porque dentro da inflação você tem setores, Rodrigo, que sobem mais que outros, tá? Então por que supermercado subiu? Que alimento ali? Beleza, você não tem o mesmo nível de inflação. O tomate não subiu da mesma forma que a carne. Você tem ali oscilações. Mas vamos lá. Carne e cereais, por exemplo. Por que teve o aumento no preço? A gente sofreu com o clima. O Rodrigo citou recursos naturais para a crise hídrica, mas também na agricultura. Então o setor de cereais, e vocês percebem, né, eu sou da galera que acorda cedo no domingo para assistir Globo Rural, para dar aquela lembrancinha da infância, porque era ritual. E lá mostrou, inclusive eles mostram com mais detalhes, mas a quantidade de geadas no sul do país, que é um dos principais produtores de grãos, foi bastante intensa. Então mostrou ali as cabeças de milho congeladas, a soja congelada. Então aquilo ali é uma perda, e essa perda de estimativa, inclusive a nível, né, não só do Brasil, a nível mundial, vai um pouco mais de 11%. Ou seja, não deu para produzir tanto cereal, né, milho, soja, outros aí que geram vários tipos de alimentos e suprimentos. Tá, mas o que a carne tem a ver? A gente não planta carne, beleza, mas os cereais, os grãos, fazem parte da alimentação né, do gado, por exemplo. Então, uma coisa puxa a outra, tá? Então, essa é uma explicação para o aumento dos alimentos. Lembrando, a gente está aqui dando exemplos pontuais, não podemos generalizar. Uma coisa é, poxa, como que você consegue falar do aumento do preço do tomate, sendo que lá no sul não tem plantação de tomate? E aí você tem que analisar também por produto. O índice que eu vou falar depois, ele tem esses subgrupos. Agora, a energia elétrica. Por que subiu a energia elétrica? Crise hídrica. Tá, não está chovendo, fenômeno natural, não tem as represas, né, elas estão diminuindo ali o seu volume. Para onde o Brasil tem que recorrer? Para termoelétricas. E o custo de produção é maior. Beleza, é lindo. Termoelétrica, né? Você tem ali a questão sustentável, beleza. Mas o custo é muito alto. E isso vai ser repassado. A gente está na fase 2 da faixa vermelha, isso aí, se eu não estiver falando o termo errado. E a energia elétrica está perto ali de 8% de aumento também. Então, sempre já foi pesado, né? Tem a questão ali do ICMS, aqui no estado de 25%, né? Tem essas questões aí tributárias também em cima desse custo. O ICMS é um imposto que incide em cima do custo da energia elétrica, que também impacta o nosso bolso. Então, a alíquota aqui no estado, né, o percentual de cobrança, né, o quanto o governo cobra, é na faixa de 25%. E aí não é só a alíquota não, porque tem que ter a base de cálculo para a alíquota, ou seja, quanto maior a base de cálculo, a alíquota vai gerar uma carga tributária maior. Inclusive, eu quero falar disso depois da gasolina. Mas, respondendo, como que é medida a inflação? A inflação ela não é estabelecida e depois a gente vive ela. A inflação, a gente vive ela para depois ela ser medida. Então, quando vocês veem aí as projeções, que ela é feita sempre mensalmente, é porque ela é o reflexo do mês passado. Então, se fecha agora mês de agosto, quer dizer que em agosto a gente viveu com X% de inflação. E como que ela é medida?
tem várias métricas, tem IGPM, que é Índice Geral de Preços, médio, né? Só que o IBGE, que mede a inflação, ele usa o IPCA, que é o Índice do Consumidor Amplo, tá? Índice de Preço Consumidor Amplo. E como que é feito? Eles pegam uma média aritmética, então usa estatística, né? Uma matemática um pouquinho mais já avançada, para pegar a variação média de cada produto no varejo. Então eles pegam, por que eles pegam o varejo? Eu tô com minha colinha Porque aqui. É o consumo. Eu tô com minha colinha aqui. Eles colhem aproximadamente 430 mil preços de diferentes produtos que compõem a cesta, né? Que eles chamam. 430 mil diferentes produtos em mais de 30 mil locais. E aí eles vão acompanhando esse fato, né? A inflação primeiro ela acontece, como a Josi falou, para depois a gente medi-la, né? Uhum. Então, depois desse aumento, né, eles vão lá, conferem o preço nesses mais de 430 mil produtos em mais de 30 mil pontos, identificando os aumentos em comparação com o mês anterior. Essa diferença dá, a média, né, dessa diferença, dá o indicador do IPCA, que reflete o quanto a gente teve de inflação naquele mês. E aí, mais um dado, nesse mês de agosto, a inflação, né, a prévia da inflação acelerou, né, foi manchete dos jornais, 0,89%. Esse é o maior aumento mensal, né, para o mês de agosto desde 2002, foi quando a gente viveu um dos piores momentos da nossa economia na história mais recente do Brasil. E aí, nos últimos 12 meses, a inflação vem batendo no acumulado 9,30%, sobrecarregando o bolso do brasileiro e principalmente aí o bolso, como a Josiane falou, das classes mais pobres. E aí, linkando essa questão da inflação, né, sobre... A gente acho que não falou muito disso, beleza, aumentou o preço, ok. Mas na prática a inflação ela significa perda do poder de compra, tá? Então, dando um exemplo aqui bacana também, Rodrigo disse que nasceu em 94. Para quem lembra talvez de 94, para quem nasceu aí, a maioria hoje, né, já nasceu depois de 2000, pegar um parâmetro aqui para a gente entender o que é perda de poder de compra e entender qual é a relação do salário mínimo com a inflação, por exemplo. Então, se antigamente, lá em 94, o salário mínimo ele era R$70. E aí um item de consumo famosinho na época era o Kinder Ovo. Todo mundo lembra do Kinder Ovo. Hoje o Kinder Ovo está em média R$8. Não sei, no consumo. Na época, em 94, o Kinder Ovo estava em torno de 50 centavos. 50 centavos sobre R$70 salário mínimo, vocês devem estar rindo aí, né? Pô, R$70 salário mínimo. Mas é porque R$70 em 94 valia 1.100, como hoje. Beleza, então você pega 50 centavos por R$70, você tem em torno aí de 0,7% de proporção do Kinder Ovo sobre o salário mínimo. Agora você vai pegar o Kinder Ovo de hoje lá na vendinha, no supermercado, pega R$8 e divide por 1.100. Faz a conta aí. Bate 0,7. Ah, então pronto, quer dizer que tudo que sobe também, o salário mínimo sobe junto. E aí tem muita gente que está muito enganada em achar que o salário mínimo aumenta porque o governo federal chega lá em janeiro, nossa, um ótimo dia para ajustar o salário mínimo porque eu amo meu povo brasileiro. Não é assim. O salário mínimo, em tese, ele deveria acompanhar justamente o ajuste da inflação, que é o poder de compra. E aí, se vocês derem uma olhada, 2022, Rodrigo, o salário mínimo vai ir para R$1.147. R$47 para compensar essa inflação que a gente está vivendo como correção. Vocês acham que é uma correção a nível da inflação? Não é. Não acompanha. Por isso que a inflação está crescendo mais do que o rendimento médio do brasileiro. Isso significa menos poder de compra para o brasileiro. Exatamente. Então, o que você comprava com R$100, agora você vai precisar de um pouco mais de dinheiro para conseguir comprar. Então já é o que a gente vê no dia a dia, né? Gasolina agora chegando a R$7. Os derivados de leite nos supermercados todos muito mais caros. Os ovos também subiu bastante o preço, a carne também subiu bastante. Então isso é o que a gente vê no dia a dia pesando o bolso do brasileiro.
E a inflação lá na década de 80, 90, né, ela ganhou um símbolo que foi o dragão. E a inflação ela carrega com ela, né, esse ar negativo. E aí por que o dragão? Porque é aquele monstro que solta fogo e é iminente, né? E aí a principal consequência da inflação realmente na vida dos brasileiros é essa redução do poder de compra do salário. Então, quando a gente fala de inflação, a gente pensa quem me protege, quem é o meu chapolim colorado para me proteger desse monstro, né? Quem que é o responsável, quem que é o meu guardião para evitar que o meu salário seja cada vez mais deteriorado e que daqui a pouco eu não consiga comprar mais metade das coisas que eu preciso comprar para passar o mês. Quem é, então, o nosso chapolim colorado aí para combater esse monstro da inflação? Aí eu tenho várias coisas para falar, mas eu vou falar sobre algo que saiu na mídia para a gente conseguir linkar. O presidente da República, ele inclusive fez um comentário sobre o combate da inflação, né? E ele mencionou que a inflação iria se combater com mais produção. Quem ouviu aí vai lembrar. Talvez ele teve a ideia de combater a inflação. O que significa inflação? A gente aprendeu que é pouco produto para muita gente querendo comprar. E aí ele falou assim, vamos ofertar mais produto, porque conforme a oferta aumenta, os preços vão reduzindo, porque gera competitividade. Só que, cara, o problema é que não tem recurso para produzir mais. Vocês podem, como eu mencionei, vocês podem pegar o setor automobilístico, não tem tendência de crescer no sentido de fabricar, porque o material está escasso. Ponto. Agora, beleza, o que seria bacana, aonde se deleita a nossa esperança, por assim dizer, para a gente conseguir resolver isso? Primeiro, não é que a gente vai lá, resolve, tem uma medida, agora os preços vão cair. O máximo que a gente vai conseguir é segurar os preços, é segurar essa inflação. E depois, com calma e reduzindo conforme ali o poder de compra brasileiro. Mas beleza, todo mundo aí já ouviu falar na taxa Selic, né? Tem votação, Copom, Selic aumentou, diminuiu, beleza, subiu 0,25, que raios é essa Selic? Selic é um dos pontos-chave que pode resolver, né, que é o principal, como é que eu vou dizer? Instrumento de controle, de combate da inflação, né? Foi criado com esse viés. Isso aí. E aí, primeiro, o que ele significa? Sistema de liquidação, custódia. Beleza, vamos pegar a taxa Selic. A taxa Selic ela é dada como a taxa mãe de juros no Brasil. Ela é a taxa básica de juros. Então, quando você vai no banco ver sua poupança, a poupança está linkada à Selic. Inclusive, é bem inferior, 70%. Você tem alguns tipos de investimentos, tesouro direto, linkado à Selic. Por quê? A Selic ela vai variando, certo? Quem que define a Selic? Conselho Monetário Nacional é o principal responsável. Eles fazem uma comissão chamada Copom. Vocês devem ter ouvido falar também que o Copom se reúne 8 vezes ao ano para definir a taxa Selic. Eles sentam ali na mesa, vamos subir, vamos descer a taxa, é assim? Não. Tem toda uma justificativa. Agora o que isso tem a ver com a inflação em relação à Selic? Eu já sei o que é Selic, beleza, é a taxa mãe. Se todos os investimentos estão atrelados às taxas Selic e o governo ele decide alterar a Selic para cima, que é o que está acontecendo, quer dizer que a taxa mãe está alta. A taxa mãe ela atrai mais poupadores do que pessoas usando dinheiro para gastar. Em outras palavras, se a Selic está alta, o produto bancário está alto. Tomar empréstimo está alto. Então, para você tomar um empréstimo, fazer um financiamento para comprar consumo, está muito caro. Isso faz o quê? As empresas se endividam menos, investem menos, produzem menos, vendem menos, e aí você tem recessão no consumo em si. Por outro lado, se você é uma pessoa física investidor, você vê que a Selic está alta, é um atrativo para você poupar o seu dinheiro para fazê-lo render, né? Já que a Selic está envolta nessa questão de investimentos, banco, mercado financeiro, o seu comportamento é mais de, poxa, tá
tá tudo muito caro, porque as empresas estão vendendo mais caro, porque custou mais caro para elas por conta da Selic, e ao mesmo tempo eu, consumidora, vou ser afetada comportamentalmente, ou seja, eu não vou pensar muito em gastar, primeiro que está caro, segundo, está valendo a pena guardar esse dinheiro porque a Selic puxa ali para cima. Então, por isso que a nossa Selic está voltando a subir. Se vocês lembrarem, em 2015, Selic estava 14 ponto alguma coisa, 14,5 em algum momento 14 ali, 14,5. Então, por que a Selic estava tão alta? Porque a inflação ali estava mais de 2 dígitos na época. Então, se a Selic está subindo, é justamente para controlar. Beleza, por que a Selic estava baixa, igual o Rodrigo falou esses tempos atrás aí? Para incentivar consumo. Selic está baixa, não está valendo investir, vou pegar meu dinheiro e vou gastar, porque os produtos também estão mais baratos, porque para fabricar aquele produto, aquela empresa não gastou tanto dinheiro, porque tomar dinheiro ou outros recursos estavam mais baratos. Por quê? Selic baixa. A gente vem num momento, né, são ciclos econômicos naturais, né? A gente vem passando sempre continuará passando por esses ciclos econômicos, né? E aí a gente vinha num momento de crescimento econômico, juros baixos como num patamar que nunca se chegou aqui no Brasil, uma euforia tanto interna quanto do mercado externo a respeito do agora o Brasil vai dar certo, a economia vai emplacar, mas a gente vê desde o início desse ano, primeiro começando com a inflação subindo nos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos como um país, né, que determina boa parte da economia mundial, a economia brasileira muito linkada à economia americana. Logo depois da reunião do FED, vem uma reunião do Copom começando um movimento de aumento, né, da taxa Selic para controle da inflação. E a inflação de lá para cá, desde o início do ano, só veio subindo. E a Selic subindo junto para conseguir acompanhar esse movimento e conter esse monstro, para que ele fique um monstrinho, não vire um monstrão e a gente não volte o que a gente teve lá na década de 80 e 90. Então, é bem esse jogo, né? Selic mais baixa, crédito mais barato, o dinheiro gira mais para os investidores, fica mais legal, mais atrativo, né? Colocar o dinheiro na rua, nas empresas, na bolsa, e isso incentiva toda a economia, é muito melhor do que colocar em títulos públicos. Então o dinheiro ele circula mais, só que com a Selic mais baixa, mais alta, fica mais legal para o investidor colocar o dinheiro com segurança nos títulos públicos. Para o consumidor, com a Selic mais alta, os empréstimos, né, ficam mais caros, o crédito fica mais caro, o consumo diminui, e aí é o movimento de tentar combater, né, a inflação. Se a gente combate, a inflação volta a cair, a tendência é que a Selic também volte a cair, a economia volte a crescer, mas é o momento que a gente vive hoje, né, a expectativa, né, da inflação para esse ano é chegar próximo a 7%, né? E aí a Selic também chegando a 7,25% até o final do ano, são as projeções que a gente tem do Boletim Focus, que é o boletim do Banco Central. E o que nos espera aí para o futuro, Josiane? O que a gente pode esperar aí para 2022, 2023? O controle aí da inflação já é uma terra vista, ainda está um pouco distante. O que a gente pode esperar? E como consumidor, né? E também, até como investidores, quais são os comportamentos adequados que a gente pode ter nesse momento para se proteger, enquanto o nosso Chapolin Colorado, né, o Banco Central, e aí envolve também um QI de governo, né, não fazer cagada e deixar o Banco Central trabalhar direito. Como é que a gente pode se proteger para não depender 100% desse nosso Chapolin Colorado, que ainda não tem tanta... Primeiro, eu gostaria de contar aqui que acabou de sair uma notícia que significa uma grande vitória. Foi aprovado, né, a lei da independência do Banco Central. Beleza, o que o Banco Central tem a ver com isso tudo? Na hora que eu mencionei ali Conselho Monetário, Copom, né, o Copom ele é uma comissão, então tem vários entes, os principais são o Conselho Monetário e o Banco Central. O Banco Central até então, por que ele não era independente? Por que ele estava ali engessado? Perceba o seguinte,
o Banco Central, ele não tinha essa independência que a gente conseguiu aprovar, hoje o STF ele declarou constitucional, porque se o STF declarasse inconstitucional, ia azedar tudo de novo, eu vou explicar por quê. A partir do momento que você tem o Banco Central engessado com cada governo, você tem muito populismo envolvido. Mas como assim, José, populismo? Você tem o Poder Executivo, Presidência da República, tendo ali liberdade de intervir em escolher os representantes, a diretoria, independentemente do tempo. Então, essa forma de criar a independência do Banco Central, essa nova lei, resumindo de uma forma bem simples, ela diz o seguinte, ela dá um período ali para o presidente da República escolher o representante do Banco Central, só que o limite de tempo ele fica mais 3 anos depois ali do mandato dele, ou seja, qual o sentido disso, José, de dentro do mandato, depois do mandato? Populismo, pré-eleições, você pode ali manipular o Banco Central a reduzir a taxa de juros ou aumentar a taxa de juros com uma intenção populista. E depois que você se reelegeu ou depois que você não se reelegeu, o rebote vem. E isso já aconteceu várias vezes no Brasil. Então, uma grande vitória, o Banco Central ele vai poder atuar de forma mais independente. E qual seria o interesse do Banco Central atuar de forma mais independente? Gente, economia. O Rodrigo citou aí a questão do mercado financeiro, que a gente está, graças a Deus, uma expansão, mesmo com um percentual menor, mas a gente está crescendo, vocês viram aí 2020, né, o número de investidores, o interesse, enfim, é bastante representativo para o Brasil. Mas a Selic baixa não quer dizer que ela é sempre ótima, inclusive para o mercado financeiro. Para investimento em tesouro direto, por exemplo, o que é um tesouro direto? É um papel que o governo te vende, remunerando a juros, para ele usar o seu dinheiro, depois ele te devolve com esses juros. Você pré-acordado ou conforme algum indexador. Então, para quem investe em títulos públicos, que é uma forma de renda fixa, a Selic alta é atrativa. Pô, maneiro, você tem ali um tesouro direto, remunera a Selic, bacana, mas depende da indexação, porque ele pode estar indexado somente a Selic vai variar, tem. Por exemplo, você pega um papel aí 10 anos de tesouro direto, em 10 anos você tem 80 reuniões do Copom, muita coisa acontece. Então, aí fica um alerta também para quem investe achando que a Selic vai ficar alta a vida toda, tá? Nesses 10 anos, por exemplo. Mas, enfim, é uma oportunidade. Se você tem um tesouro direto, você investe, mas isso significa o quê? O governo conseguindo o que ele quer, que é enxugar a moeda. Tá, mas isso é muito ruim, isso é muito bom? Gente, não tem bom e ruim. São estratégias para conseguir salvar a situação que não pode ficar do jeito que está. Sobre as perspectivas, para ano que vem não são tão otimistas. Esse ano a gente tem a meta, né? O IPCL joga uma meta. A meta básica seria 3 e pouco, 3,5, 3,75. O limite seria, né? Eles colocam ali, ó, você poderia até ir para 5 e alguma coisa. Só que, pelo visto, a gente vai avançar em torno de 7, igual o Rodrigo falou. Acima da meta. Sabe a meta do ano que vem? Também em torno de 3 e alguma coisa. Mas não vai, então vai estourar um pouquinho. Só que assim, nossa, mas isso é crime? Não conseguir regular essa meta? Não funciona assim, mercado. E aí o governo, ele precisa, através, né, dessa, principalmente por conta da Selic, intervir de alguma forma para conseguir calibrar isso, para a gente não entrar num abismo, né? Por isso que o pessoal fala, a gente já está numa inflação descontrolada, e aí acho que é um pouco cedo para dizer, mas as tendências aí, as expectativas não são muito boas, principalmente na questão dos serviços, que é o motivo que o Rodrigo já falou. O serviço ficou um pouco estancado na pandemia e agora vai vir, né, em maior volume para o mercado. Eu estava conversando com os amigos esses dias e eles estavam reclamando que o preço do corte de cabelo subiu. Tá vendo? Na pandemia muita gente começou a deixar de cortar o cabelo, vi várias pessoas ficando com o cabelo maior ou cortando em casa, e agora com essa retomada dos serviços, esse daí é um sinal. Se o seu cabeleireiro aumentou também, pode ser a inflação que está pesando no seu bolso. Então, pessoal, uma brincadeira aqui para a gente encerrar esse assunto que é sério. É super importante nós entendermos, a gente costuma dizer que a inflação, assim como IPCA, assim como a palavra juros, elas estão dentro de um vocabulário que é o beabá financeiro. Isso está no nosso dia a dia, isso está nas manchetes dos jornais, isso impacta a sua vida. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, acompanhe aqui no podcast Unity Cash. A gente não vai falar só sobre o beabá financeiro, nós traremos uma diversidade de temas. Mas se você quer aprender um pouquinho mais sobre finanças,
Vem com a gente, acompanha a gente aqui, esse é o primeiro de muitos. Mais uma vez, obrigado, Josiane, por estar aqui com a gente. Valeu, foi engrandecedora a sua participação aqui. Tempo voa, né? Acho que o podcast deu aí uns 40 minutos. A gente combinou que a Vai gente ter que dividir em duas partes. A gente combinou que a gente ia conversar entre 10 e 15 minutos. Eu falei assim, não pode estourar 20. Mas a gente divide em duas partes, não sei. Tranquilo. Josi, valeu. Tamo Obrigado. junto. E até a próxima, pessoal. Valeu.